Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Na liturgia de hoje, o salmista vai perguntar ao Senhor: Senhor, como pode o homem manter a sua vida pura? E o próprio salmista responde: observando os teus mandamentos, observando a tua palavra. E é o que nós vamos agora fazer, refletindo sobre esta palavra de Deus, que tem o poder de conduzir as nossas vidas para o bom viver. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que nos dê um coração parecido com o coração de Salomão, sedento da sabedoria do Senhor. Juntos, oremos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se você está com a Bíblia, você pode abri-la agora no Evangelho narrado por São Marcos, capítulo 6, versículos do 30 ao 34. E diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Cá, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, esta palavra ela é uma continuação daquele episódio em que Jesus envia os apóstolos de 2 em 2 para anunciar a palavra de Deus, confirmando a pregação apostólica com sinais e prodígios, curas, milagres e expulsão de demônios. Os apóstolos retornam para Jesus Cristo, repletos de alegria e de entusiasmo, porque eles pregaram a palavra de Deus e Deus, pelo seu infinito poder, acompanhava a pregação dos apóstolos, realizando as suas maravilhas na vida das pessoas. E enquanto eles conversam com Jesus, Jesus os chama para um lugar mais deserto, porque a multidão os seguia de tal forma que eles não podiam nem se alimentar direito. Mas o que acontece? Nos diz o Evangelho de hoje que a multidão os seguiram. Enquanto eles atravessaram de barco, a multidão contornou a pé e conseguiu chegar antes deles. É muito interessante vermos nos Evangelhos que uma multidão sempre segue a Jesus Cristo. Por onde Jesus passa, ele prega a boa nova do reino de Deus, realiza curas, milagres, toca nos corações feridos, liberta os corações oprimidos, traz paz e vida plena para aqueles que dele se aproximam. É por isso que uma multidão o segue. Jesus Cristo, ele exerce como que uma força de magnetismo. Ele atrai a multidão. Ele
além de atrair a multidão, ele acolhe a multidão com amor e misericórdia. Esta multidão, conforme diz o próprio Evangelho hoje, é uma multidão que segue a esmo como ovelhas sem pastor. É uma multidão que percorre o seu caminho sem saber para onde ir, sem orientação, sem um rumo na vida, sem um norte na vida, sem sabedoria para viver. E Jesus se compadece desta multidão, vendo-a como ovelhas soltas, sem pastor. O Evangelho diz que Jesus começou a ensinar-lhes. E aí eu me recordo do que diz o salmista na liturgia de hoje. Senhor, como conservar a minha vida pura, santa? Como viver na retidão? Como viver uma vida segundo os propósitos e a vontade de Deus? Como viver o bom viver? O salmista mesmo responde, guardando, observando a tua palavra. Observar a palavra de Deus não se trata só de ler a Sagrada Escritura, o que é muito bom e necessário. Não significa ter um entendimento intelectual do significado dos textos sagrados, o que também é algo muito bom. Observar a palavra de Deus é algo um pouco mais profundo. A observância dos mandamentos, a observância da palavra de Deus é uma relação de intimidade com o Senhor, quando nós verdadeiramente deixamos que esta palavra ela vá operando no interior do nosso coração. Porque a graça ela é de dentro para fora. Não são apenas sinais exteriores para ostentar uma vida religiosa. É uma graça que flui de dentro. É uma verdadeira conversão. A palavra conversão em grego significa metanoia, que significa mudança de mentalidade. Ocorre na nossa vida uma mentalidade nova. E a partir dessa mentalidade nova, o nosso viver, ele vai se moldando, ele vai se transformando, ele vai se configurando a pessoa de Cristo Jesus. E é aí que a graça de Deus se manifesta com toda a sua força em nossa vida. O apóstolo São Paulo viveu essa experiência e viveu de forma tão profunda que em um determinado momento da vida de Paulo ele vai dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Vejam que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa espantosa. A vida de Paulo estava plenamente configurada à vida de Cristo. A palavra de Deus, entrando no coração de Paulo, provocou nele uma nova mentalidade. E essa nova mentalidade provocou na vida de Paulo um novo viver. De tal forma que a vida de Paulo estava configurada à vida de Cristo. De tal forma que ele chega a dizer: eu vivo, mas quem vive em mim é Cristo. A minha vida presente na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus que se entregou por mim. A palavra de Deus. Foi esta palavra que Jesus Cristo começa a pregar para aquela grande multidão que o seguiu a pé, que foi ao seu encontro. Esta multidão não foi abandonada, mas ela foi olhada com misericórdia e com compaixão. Porque era uma multidão sedenta da palavra de Deus, sedenta da sabedoria que brota do coração amoroso do Pai. A Bíblia hoje, na nossa liturgia, ela fala sobre o episódio da oração de Salomão a Deus. Deus aparece para Salomão e diz: pede-me
o que tu quiseres. E Salomão olha para Deus e pede: dai-me um coração puro, capaz de governar o teu povo, capaz de discernir o bem do mal. Porque este povo é numeroso e este povo é um povo eleito, é o teu povo. Deus olha para a oração de Salomão e se alegra e diz: porque você não pediu vida longa, porque você não pediu riquezas, porque você não pediu a morte dos seus inimigos, mas pediu o dom da sabedoria para conduzir o meu povo. Eu te tornarei mais sábio do que todos os outros reis. E ainda mais, eu te darei o que não pedisses. O que você não pediu, eu irei te conceder. Te concederei riquezas e glórias. A sabedoria, irmãos. A sabedoria que chega ao nosso coração e que chega à nossa mente pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai nos moldando, vai nos ensinando, vai nos instruindo, vai criando em nós uma nova forma de ver, de falar, de decidir e de proceder. E quando nós buscamos, em primeiro lugar, esta sabedoria, quando trazemos em nosso coração, primeiramente, o desejo do salmista: ó Senhor, fazei com que eu observe a tua palavra e siga teus mandamentos. Quando trazemos no nosso coração esse desejo de ter uma vida configurada, a vida de Cristo, tal qual o apóstolo São Paulo. O Senhor, além de nos dar estas graças, Ele nos cumula de bênçãos, de graças, de provisões, de socorro, porque Ele é um Deus bom e clemente. Eu me lembro agora daquela passagem da Sagrada Escritura onde Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo vos será dado em acréscimo. Que o Espírito Santo, o Espírito Criador, o Espírito Santificador, o Espírito que nos convence do amor de Deus, o Espírito que quebranta os nossos corações para que mudemos de vida, e o Espírito que nos ensina todas as coisas, que o Espírito Santo suscite no nosso coração o desejo de conhecer, amar, observar e obedecer a palavra do Senhor. Que sejamos como esta multidão que correu a Jesus, que correu ao seu encontro, sedentas da palavra. E que uma vez indo a Cristo, sedentos da palavra, movidos pelo Espírito Santo, possamos deixar que esta palavra tome conta das nossas vidas. Que Deus te abençoe, que o seu dia seja rico de bênçãos e graças e da palavra do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E se essa palavra abençoou a sua vida, curta esse vídeo, escreva nos comentários, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Vamos juntos anunciar a boa nova que salva. Que Deus te abençoe.